Certo, hein? Vamos começar? Abra sua Bíblia no Salmo 129. Nós estamos estudando os salmos de romagem, os cânticos de romagem. E do ponto de vista da homilética, nós estamos estudando 3 salmos de cada vez. Uma trilogia de cada vez. E hoje nós vamos estudar os salmos 129, 130 e 131. Ok? É um estudo meditativo com lições extremamente práticas. Nós não entramos naquelas discussões, muitas vezes exegéticas, que não constrói absolutamente nada do ponto de vista devocional. Certo? Esses cânticos, que são chamados cânticos de romagem, eles começam no Salmo 120 e terminam no Salmo 134. São 15 salmos que estão divididos em 5 trilogias. 5 vezes 3, 15. Então nós estamos estudando de 3 em 3. Há uma razão homilética para isso. Vários comentaristas e vários estudiosos do livro dos Salmos diz que cada 3 salmos você tem um problema, você tem uma solução e você tem depois um prazer, né? Uma gratidão a Deus por aquele problema ser resolvido. Nós vamos hoje começar falando do Salmo 129. Salmo 129. Salmo 129 fala sobre perseguição. Perseguição. O Salmo 130, redenção. E o Salmo 131, satisfação. Então, coloca aí na sua cachola. 129, o quê? Perseguição. Salmo 130, redenção. Salmo 131, satisfação. Ok? Salmo 129, vamos ler juntos? Vamos lá? Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia não prevaleceram contra mim. Sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos sulcos. Mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos os que aborrecem a Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, com a qual não enche a mão o ceifeiro, nem os braços o que ata os peixes. E também os que passam não dizem, a bênção do Senhor seja convosco. Nós vos abençoamos em o nome do Senhor. Meus prezados irmãos, a perseguição sempre fez parte da vida do povo de Deus e da vida do crente. Quando Deus chamou Abraão, Deus fez uma promessa para Abraão. Eu abençoarei aos que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que... Significa que a vida do crente é bênção e maldição. O crente, ele é odiado pelo mundo. O crente, ele é perseguido pelo mundo. Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 12. Pedro está escrevendo para a igreja que está sendo perseguida pelo Império Romano. E ele vai dizer no versículo 12, achou aí? O que diz? 1 Pedro 4, 12, o que diz? Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse o quê? Acontecendo. Então veja bem, você não pode estranhar o sofrimento, a perseguição. Preste atenção, eu vou agora... Se você não está debaixo de perseguição e de provação,
é porque você não é crente. Ou então sua fé está muito xarope. O crente vive sob tribulação, debaixo de tribulação. Não tem jeito. E aqui eu quero chamar a sua atenção, e eu queria mostrar para você que esse salmo vai justamente mostrar isso. A realidade da perseguição, a impossibilidade da perseguição e a entrega a Deus dos perseguidores. Em primeiro lugar, a realidade da perseguição. Lê comigo Salmos 129, versículo 1 e 2. O que é que diz aí? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel, desde a minha mocidade, o quê? Me angustiaram. Então presta atenção, que aqui tem 3 perguntas. Quantas vezes nos angustiaram? Hein? Muitas vezes. Muitas vezes e de muitas o quê? Maneiras. Muitas vezes. Aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerá o quê? Perseguição. O crente sempre estará na mira do diabo, na mira do inferno. O crente sempre estará sob tribulação e sob perseguição. Muitas vezes, mas ele vai fazer uma pergunta aqui, quando? Quando? Hein? Desde o quê? Desde a minha mocidade. Eu estou velho, estou apanhando, estou sendo perseguido. A vida do crente é assim. Veja bem, abra sua Bíblia lá em Oséias, capítulo 11. Oséias, capítulo 11. Presta atenção que a mesma palavra no hebraico diz assim, quando Israel era o quê? Menino, 11:1. Eu o amei e do Egito chamei o quê? O meu filho. Você sabe o que o salmista está dizendo? Assim, desde que Deus chamou Abraão, passando por Isaac, passando por Jacó, passando por José, passando pelo Egito, saindo do Egito depois de 400 anos, marchando pelo deserto, entrando na terra prometida, dentro da terra prometida, nós fomos o quê? Perseguidos. Perseguidos. Se você for hoje lá para Israel, é Israel sozinho naquela nesga de terra e 8 inimigos em torno dele ali, e ele tem que ficar esperto, senão ele vai ser engolido. A igreja de Deus também vive essa perseguição. Não dá tempo a gente explorar todos esses assuntos. Quantas vezes nos angustiaram? Muitas vezes. Quando? Desde a minha mocidade. Quem foi? Eles, os moabitas, os amalequitas, os filisteus, os assírios, os babilônicos, os romanos, etc, etc e etc. Dá uma olhadinha lá em Apocalipse, capítulo 12, onde isso é colocado de uma forma clara, através da figura da mulher e do dragão. Esse texto, do capítulo 12, queria só ler o versículo 13. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz, o filho o quê? Varão. O dragão que persegue a mulher é o dragão que persegue a igreja, o povo de Deus, cujo filho de Deus nasceu desse povo, veio através deste povo. E todo aquele que está ligado ao descendente da mulher é perseguido.
Então preste atenção. O salmista no Salmo 129 está dizendo uma coisa que é realidade na vida do crente, na vida da igreja. A realidade da perseguição. Ele usa uma figura no verso 3, veja aí, a metáfora que ele vai usar. Uma metáfora agrícola. Diz, sobre o meu dorso lavraram os aradores, nele abriram longos o quê? Sulcos. Preste atenção que esse versículo está relacionado a uma profecia do profeta Miqueias, que viveu na época de Jeremias e de Isaías. E essa profecia dizia que o povo de Israel deitaria ao chão, como se fosse uma estrada, e os babilônicos passariam por cima de Israel, como se passasse com os arados sobre as costas do povo. Onde é que está isso? Abra a sua Bíblia, por favor. Lá em Jeremias capítulo 26. Jeremias capítulo 26. Lê comigo o verso 17 e 18. Jeremias 26, verso 17, verso 18. O que é que diz aí? Também se levantaram alguns dentre os anciãos da terra e falaram a toda a congregação do povo, dizendo: Miqueia, o morastita, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo: Assim disse o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, Jerusalém se tornará em montanhas de ruínas, e o monte do templo na colina coberta de mato. O sofrimento do povo de Israel foi um sofrimento que foi profetizado por Deus. E estava sob o controle o quê? De Deus. A realidade do sofrimento e da perseguição do crente tem que ser vista dessa perspectiva. É que Deus está no controle de todas as coisas. E se você observar no texto, existe uma impossibilidade à perseguição. Veja no versículo 2, gente. Vamos ler o 129, 2. O que é que diz? Desde a minha mocidade me angustiaram, todavia, repete isso aí, todavia, não. Lembra que Jesus Cristo diz? As portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que isso significa? Significa que o crente, a igreja de Deus, ela é perseguida historicamente. Se tenta destruir essa igreja, se tenta anular essa igreja, se tenta calar essa igreja, mas essa igreja, ela marcha vitoriosamente pela fé. Diz amém aí, por favor. Abra a sua Bíblia. 2 Coríntios, capítulo 4. O apóstolo Paulo consolando os seus leitores. E essa carta de Paulo aos 2 Coríntios é só de consolação. 2 Coríntios, capítulo 4, versos 7 a 10. Vamos ler juntos? O que é que diz aí? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos, porém não angustiados, perplexos, porém não, perseguidos, porém não, abatidos, porém não, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Amém. Nós somos perseguidos, porém nós não somos o quê? Desamparados. Deus está conosco na perseguição. Deus está no controle dos nossos inimigos. É Ele que quebra o arco e despedaça a lança. É Ele que põe fim às guerras. Aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. O Senhor dos exércitos está conosco. Deus de Jacó é o nosso refúgio.
refúgio. Irmãos, se a perseguição é uma realidade, se a perseguição também, ela tem uma impossibilidade que é de destruir, por que então esse negócio de perseguição? Por que a gente tem que sofrer? Hein? Nós temos muitas respostas na Bíblia. Primeiro, porque faz parte do pacote ser crente. Quando você compra o pacote da CVC, você tem o quê? O transfer, tem um hotel, tem alimentação, tem a passagem aérea. Então, quando você entrou nesse negócio de ser crente, no pacote está esse negócio chamado perseguição. Não tem como soltar. Certo? Porque você vai ser discípulo de Jesus, e todo discípulo de Jesus tem que tomar o quê? A sua cruz. E a cruz significa o morrer diário, pelo fato de nós estarmos ligados a Ele. Agora, irmãos, para que serve então esse negócio de perseguição? Primeiro, Deus usa a perseguição para nos disciplinar. Ok? Disciplinar. Deus usa a perseguição também para nos moldar, para purificar o que é a nossa fé. Irmãos, nós somos tão sem vergonhas. O nosso coração é tão inclinado para o mal, que se não houvesse perseguição, chibata de Deus, nós estávamos perdidos. Oséias diz, o coração do meu povo é inclinado para o mal. É inclinado. Mas vamos ler 1 de Pedro, capítulo 1, só para a gente ver aqui. Primeira carta de Pedro, versículo 1. Eu gosto desse versículo, são 4 bênçãos que aqui a gente podia destacar. 4 bênçãos que a gente tem por causa da fé. Versículo 5, que sois guardados pelo poder o quê? De Deus. Presta atenção. Porque você é crente, você tem um poder que lhe guarda. E não é qualquer poderzinho, não. É poder de Deus. Segunda coisa, ele diz assim, pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último o quê? Tempo. Então você tem proteção e você tem salvação que está o quê? Preparada. Presta atenção que Romanos 8 diz, quem participa dos sofrimentos, participará também o quê? Da glória. Não há glória sem sofrimento. Não há glória sem cruz. Então, presta atenção. A fé leva você a experimentar a proteção de Deus e a fé leva você a passar, a se preparar para receber uma salvação completa, que está sendo preparada para você. Mas em terceiro lugar, diz que a fé também nos leva a passar por experiências desagradáveis. Veja no versículo 6, o que diz assim, nisso exultais, embora no presente. Por breve tempo, meu irmão, 70 anos, 80 anos de sofrimento, isso aí para a eternidade não vale nada. Você pode sofrer do primeiro dia do nascimento até o último. Isso aí, ó, não vale nada diante do peso da glória que está revelado o quê? Para você. O que significa 70 anos dentro da eternidade de Deus? Nada. Nada. E é tão interessante, por breve tempo, se necessário. Então veja bem, Deus dosa. Deus sabe as cobras que Ele tem em casa. Então Ele tem um tipo de sofrimento, de provação, de perseguição. Ele está trabalhando na vida de cada um. Se necessário, sejais contristados. Eu gosto dessa palavra, contristados, porque não é entristecido. Significa que você, quando está passando, você não se alegra, mas você não perde a sua
alegria verdadeira. Você é contristado. É uma tristeza passageira, é uma sensação de sofrimento, de dor, tudo passageiro. Contristados por várias provações. Então, tem provação em casa, tem provação no trabalho, tem provação na adolescência, tem a provação na terceira idade, tem provação quando você é magro, tem provação quando você é gordo. Né? Tem provação de todo tipo. Você é provado enquanto você viver. E qual é o propósito disso? Versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Por que Deus nos prova? Para produzir na minha vida o quê? Louvor e exultação. Irmãos, na vida do crente, já dizia o poeta, ele dizia que não há provação que não redunde em louvor. Quando nós passamos por uma provação e Deus nos tira dessa provação, Ele sempre coloca nos nossos lábios um hino de louvor ao seu nome. Quando nós passamos por provações, diz Pedro, que o Espírito de Deus repousa sobre nós. Mas vamos voltar lá para o Salmo. Salmo 129. Primeiro, a realidade da perseguição. Muitas vezes, desde a minha mocidade, muita gente, sobre o meu dorso lavrar nos aradores, nele abrir longos sulcos. Isso é fato. A impossibilidade da perseguição. Qual é a impossibilidade dela? Está no versículo 2. Todavia, não prevaleceram o quê? Contra mim. Por quê? E aí vem o versículo-chave do Salmo 129. Diz assim, mas o Senhor o que é? É justo. É justo para mandar a aprovação? E é justo para suspender a aprovação. Diz aí que o Senhor é justo. E o que Ele fez aí? Cortou as cordas dos ímpios. E o que significa isso? É que os arados daquela época, eles eram arrastados por animais. E as cordas que ligavam ao cavalo foram o quê? Cortadas. Essa é a ideia do texto. Deus suspendeu aquilo que estava fazendo com a gente. Jó, é o negócio seguinte, Satanás, você vai até aqui, daqui para diante você não mexe mais nele. E o nosso Deus é o Deus justo, porque Ele dá para nós a aprovação, segundo a nossa capacidade. E junto com a aprovação, Ele dá também o quê? O escape. Há muita gente que não crê nisso, mas às vezes vem a aprovação, vem a tentação, e Deus, sabendo quem você é, não vai tentar você com a Gisele Bündchen. Você não aguenta. Certo? Deus não vai tentar com você sobre certas quantias de dinheiro, você não vai aguentar. Deus não vai deixar você entrar numa situação, lembre-se disso. Lembre-se disso. Mas há uma coisa que o salmista vai nos ensinar, e eu tenho mais 2 minutos para encerrar esse salmo. A terceira parte do salmo começa no versículo 5, de 5 a 8, 3 versículos, que é o que você deve fazer. A realidade da perseguição, a impossibilidade da perseguição. Terceiro, entregue a Deus os seus perseguidores. Sabe por quê? Porque todos os perseguidores da igreja serão o quê? Envergonhados e repelidos. Está aí no versículo 5. Todos os que aborrecem a Sião sejam envergonhados e o quê? Repelidos. E quem é que vai fazer isso? Deus. Salmo 37. Volta um pouquinho aí atrás. Salmo 37.
Lê comigo, por favor, a partir do versículo 5. Salmo 37, a partir do versículo 5. Diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais? Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol. Descansa no Senhor, espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus o quê? Desígnios. E os maus desígnios aqui são levados a cabo contra o povo de Deus. Contra o povo de Deus. Pode ter certeza disso, irmãos. O diabo, o nosso adversário, ele está ao nosso redor. E se fosse possível, ele teria já nos engolido, nos matado. Mas ele está amarrado. Ele não tem poder. Ele está sob o controle de Deus. Então, você sabe disso. Versículo 6, aqui é uma descrição muito interessante. Quem vai lá em Israel vê, até hoje, né, nas lajes da casa, ali assenta uma poeira. Em cima daquela poeira nasce uma gramínea. Jesus usa essa figura aqui quando ele fala do solo rochoso. Lembra disso? Que nasce, mas depois o que? Não cresce, nem frutifica. E o salmista está dizendo o seguinte: os ímpios, eles são como essa gramínea que nasce no telhado das casas, que não serve para absolutamente nada. Essa erva, ela seca antes do que? De florescer. E depois, não serve para nada, porque ela não serve, não enche a mão do ceifeiro, nem os braços, o que ata o quê? Os feixes. Então o salmista termina com uma coisa muito interessante. Ele diz: não são vocês que nos abençoam, é nós que abençoamos o quê? Vocês. Vocês amaldiçoam a gente, mas a maldição de vocês vira o quê? Bênção. Veja que coisa linda está no texto aí. Versículo 8, lê comigo. E também os que passam não dizem: a bênção do Senhor, nós os abençoamos em nome do Senhor. Ímpio não abençoa o quê? Ninguém. Quem é que abençoa? Nós. Vamos fazer uma aplicação prática disso. Vamos lá para Romanos. Romanos capítulo 12. Quem está convivendo com um perseguidor aí hoje? Cara que você pudesse matar, você matava, mas a Bíblia diz que não pode matar. Você mandava ele para Marte. Quem está convivendo aqui? Só os normais. Vocês são um bando de mentirosos, porque todo mundo aqui não quer falar. Não quer falar. Nesses últimos 3 anos, nós estamos com um aqui na igreja, né, Zé? Veja o que diz Romanos capítulo 12, a partir do versículo 17. Romanos 12, 17. Porque às vezes você lê uns negócios lá no Salmo, e os caras dizem: olha, Senhor, mata mesmo. Eles são em orações o quê? Imprecatórias. Mas hoje, a Bíblia diz que nós não devemos fazer mais oração imprecatória, é só oração intercessória. Certo? Ainda que a gente tenha vontade de fazer. Mas veja o que é que diz a palavra de Deus. Versículo 17, Romanos 12. O que é que diz? Não torneis a ninguém mal. Esforçai-vos, porque não é fácil. Esforçai-vos. Para quê? Por fazer o bem perante, se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Isso é cristianismo, não é judaísmo. Tá certo? Então leia as orações imprecatórias do Salmo à luz daquilo que Jesus diz, que nós devemos amar os nossos inimigos e até orar por eles.
A gente faz isso por causa de Cristo. Fique bem claro. Porque eu mesmo não tenho essa natureza. Vocês têm, vocês são santos. Se eu puder matar o cara, eu mato. Se eu pudesse, dá vontade, eu peço perdão a Deus. E porque a Bíblia fala que agora nós somos discípulos de Cristo. E nós seremos conhecidos se nós amarmos o que uns aos outros. Mas não é fácil. Não é fácil. Entrega a Deus, então, os seus perseguidores, tá certo? Vamos agora para o outro salmo. Salmo 131. O que diz o Salmo 131? Fala, meu irmão. Certo? A parte que você leu fala que gera louvor, mas não gera, está dizendo que gera fé. O quê? Naquela parte que você falou de tribulação. Ah, cresce. A fé, quando é provada, eu citei Pedro. Uma fé, uma vez provada, ela é purificada, ela cresce. Gerar, o que é gerar? É aumentar, diminuir, eu sei lá, aquecer. A fé aqueceu, a fé esfriou, a fé aumentou. Aí tudo bem. Não, eu acho que a partir do momento que Cristo vem e Ele estabelece os princípios do reino, aí desmonta a gente. Porque na lei era olho por olho, dente por dentro. Mas agora a graça tem que perdoar. Tem que amar, tem que andar a segunda milha. É isso? Mas isso é possível, sabe por quê? Porque também Deus vai nos dar o quê? O Espírito Santo. E o Espírito Santo é que vai fazer isso por nós. Qual é o fruto do Espírito? É o amor. É o amor. E o amor, diz Paulo, cumpre o quê? A lei. Salmo 131, rapidamente aqui. Salmo 131. O que diz aí agora? Das profundezas, o quê? É o 130. Saímos do 129, vamos para o 130. O que diz aí? Tá bom. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te aguarde o Senhor. A minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Se o primeiro fala de perseguição, Salmo 129, Salmo 130 fala de redenção. Qual é a situação do salmista? Onde é que ele está? No buraco. No buraco. Ele diz das, não é nas, das profundezas. O cara está no fundo do poço. Porque se você for estudar profundeza, é tanta coisa. Quando a Bíblia fala das profundezas do mal, das profundezas do inferno, é coisa que está lá embaixo. Lembra do Salmo 40? Esperei confiantemente pelo Senhor. E Ele ouvia meu, se inclinou para mim e tirou-me de um poço de lama de perdição. Me tirou do buraco. Você pode estar num buraco financeiro, um buraco emocional, um buraco espiritual. Você pode estar em qualquer buraco da vida existencial aí. Você está lá. E ele diz das profundezas. O que ele fala? Ele reclama. Quando o crente está no buraco, tem que fazer o quê? Mudar de igreja? Resolve? Trocar de pastor? Alguns casos, né? Se for da Universal para cá, tá bom. Das profundezas. O que ele faz? Clamo a ti, Senhor. Irmão, quando você está com o bumbum no fundo do poço, você só tem uma saída, olhar para cima. Tá certo? Não tem. Não tem companheiro. Quando você está no buraco, todo mundo some. Quando você tem, os amigos vêm. Quando você não tem, os amigos vão. Sabia disso?
é como ave de arribação, diz o poeta nordestino. E vamos lá. A metáfora aqui é para a miséria completa do pecado e as suas aflições. Ele está numa situação de abatimento por causa dos seus pecados. Ele não vai dizer aqui quais são os pecados, mas veja no Salmo 69, Salmo 69, 1 e 2. Salmo 69, 1 e 2. O que ele diz aí? Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem. Eu estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé. Estou nas profundezas das águas e a corrente me submerge. Essa figura é maravilhosa, né? Quem viaja lá para Porto de Galinha, fica encantado com a praia, e aí vai andar nas pedras. Só que o mar tem um sistema de funcionamento. Ele começa a encher, e o cara fica lá nas pedras, olhando para os peixinhos, e a maré subindo. E aí quando ele vem, se ele não vier no horário certo, ele vem e não consegue mais o quê? Atravessar a pé. Quem já passou aqui por situações desse tipo, sabe que a figura aqui é de um incômodo tremendo. Você está vendo a morte chegar, mas você não consegue. Você fica pulando para respirar. Ele diz, eu estou assim, atolado e submerso. Não é assim? Tem gente que diz, pastor, estou endividado até aqui. Ó. É assim mesmo. Quem mandou? A situação do salmista é difícil, é complicada. Ele não se esconde, mas clama. Ele expõe o seu sofrimento de forma direta, aberta e emocional diante de Deus. Veja no versículo 2. Ele diz, escuta, Senhor. E esse escuta, Senhor, aí é um imperativo no hebraico. Você vê? Ele diz, escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Escuta a minha voz. Veja no Salmo 143, versículo 1. Dá uma rodadinha aí só para você entender. A mesma expressão, atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas, responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua o quê? Justiça. Há um desespero nele. Ele está desesperado, ele está, Senhor, só o Senhor pode me tirar dessa situação. Irmãos, preste atenção, não seja tolo. Se você está passando com um problema, não esconde o problema. Não racionalize o pecado. Não ponha a culpa nos outros por causa do seu pecado. Se você está derrubado, caído, levante-se. Fala com Deus, clama a Deus, grita para Deus. É isso que o salmista está mostrando para a gente aqui. Nos versos 3 e 4, qual é a visão que o salmista tem de Deus? Versos 1 e 2, a sua situação. Versos 3 e 4, o que ele pensa de Deus? Primeira coisa que ele vai dizer, olha que cara inteligente, ele diz, se observares, Senhor, iniquidade, quem o quê? Subirá. Quem é que pode subsistir diante de ti sendo pecador? Qual é a resposta aí? Ninguém. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Senhor, eu sou igual ao outro, eu sou pecador. E se o Senhor ficar observando aí, fazendo conta de pecado, ninguém vai ser o quê? Socorrido, salvo. Eu gosto disso aqui, sabe por quê? Porque lá em Isaías capítulo 1, Deus chama o povo, Deus diz assim, vinde e arrazoai comigo os vossos pecados. O que é arrazoar? É conversar com Deus sobre sua condição, sobre seus pecados. É você dizer para Deus, Senhor, eu não aguentei por causa disso também, Senhor. Mas aí o Senhor... Aí você começa a conversar com Deus. Só você e Ele. Sem a mulher por perto, sem o gravador, só você e Deus.
Porque o que eu acho interessante aqui, às vezes eu chamo alguém de pecador, o cara fica enfesado. Eu sou também Eu falei, sou, cara, só estou testando você. Porque na hora que a gente ajoelha sozinho, né? A gente que reclama, fala com Deus. Agora vai o outro chamar a gente de pecador. Você já fica enfesado. Mas nós somos, irmãos, aquilo que nós somos, ajoelhados diante de Deus. Isso é o que nós somos. Essa imagem que a gente vende para os outros aí não vale nada. Você tem que entender aqui que o salmista ele vai chegar para Deus e dizer, Senhor, se observares, e a palavra observar aqui é levar em conta. Né? Por isso que Paulo vai dizer lá que Deus não levando em conta, convida a todos os homens que se o quê? Arrependam. Deus não leva em conta. Se ele for levar em conta, nós seríamos destruídos. No versículo 4, que ele vai dizer uma coisa lindíssima de Deus. Ele vai dizer assim, contigo, Senhor, porém está o quê? O perdão para que te temam. Irmãos, que coisa linda. Primeiro, ele diz, só o Senhor tem perdão. Só o Senhor pode perdoar pecado. Isso está na consciência da teologia judaica. Lembra que quando Jesus disse, perdoados estão os seus pecados, os fariseus se levantaram e diziam, só quem pode perdoar pecado é quem? É Deus. E porque somente Deus pode perdoar pecado, somente Deus pode ser o quê? Temido e respeitado como Deus perdoador. E aí, meus amados irmãos, vamos mais para diante. Somente Deus pode perdoar pecado. E eu acho isso aqui muito interessante, para que sejas reverenciado, temido, adorado. Spurgeon falou uma coisa que eu achei muito interessante. Eu grifei aqui, eu transcrevi para passar para vocês. Diz assim, gratidão por perdão produz muito mais temor do que todo o terror da punição. Preste atenção. Gratidão por perdão produz muito mais temor ao Senhor que todo o terror que da punição. Então, se você for fazer uma relação de proporcionalidade, o perdão, ele produz muito mais temor, muito mais gratidão, louvor, do que o terror, do que a ameaça. Por isso que Deus diz que Ele nos atraiu com cordas de misericórdia. Por isso que a Bíblia fala que o perdão leva à adoração. Terceiro lugar, versos 5 e 6. Fechando o Salmo 5 e 6. O que o salmista vai dizer? A expectativa. Ele já falou para Deus da sua situação, ele já falou para Deus quem é Deus, qual é a visão que ele tem de Deus, e agora existe uma expectativa. Irmãos, não sei se você concorda comigo, a coisa mais difícil para a gente é ficar esperando esse tempo que demora entre Deus responder e a gente está ali. Não é isso? Nós estamos atolados e Deus não responde, e a oração já foi feita, e a resposta está no caminho, e você fica ali naquela luta. Até quando, filho? Até quando? Não é assim? E aí, ele vai usar uma figura maravilhosa para a gente. Você já notou que tem problema que só fica grande durante a noite? E você fica aguardando que o dia o quê? Amanhã. Você vai usar essa figura. Ele vai usar essa figura. Ele vai dizer, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra, porque o Senhor não mente, o Senhor prometeu, o Senhor é fiel. Eu aguardo na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper o quê? Da manhã. Hoje dá 10 horas, mas não dá 5. Nós devemos ter ansiedade por Deus nesse sentido aqui que ele está colocando. Expectativa, esperança da intervenção de Deus. A figura aqui do sentinela nos ensina duas coisas, muito simples e práticas. Primeiro, certeza que o dia virá. Está ligado?
Vai amanhecer. Está demorando, mas vai amanhecer. Deus está demorando, mas vai vir. A alegria pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. O dia vai amanhecer. Então você fica feliz por isso. Segunda coisa, é a vontade que você tem que venha o quê? Venha logo. Ele diz assim, mais do que os guardas, pelo romper do quê? Da manhã. E aí ele vai mandar uma mensagem agora para Israel. Você sabe que todo crente, depois que ele passa por tribulação, ele vira pregador. Sabia disso? Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós passamos por tribulações e somos consolados pelo Senhor, para que também nós possamos consolar os outros com o mesmo consolo pelo qual nós somos o quê? Consolados, diz Paulo. E aí ele vai se dirigir para Israel e dizer assim, Israel, faça comigo, aqui ó, o exemplo. Espere, Israel, no Senhor. Espere. Por quê? 3 coisas. Hein? Quais são essas 3 coisas aí? Pois no Senhor, a misericórdia. Segundo, nele, copiosa o quê? Redenção. Terceiro, só ele pode redimir a Israel de todas as suas o quê? Iniquidades. Só Deus. Então presta atenção, crentes, vocês que estão aí vivendo uma situação das profundezas. Este é um salmo penitencial. Das profundezas, clamo a ti, Senhor. Entenderam o salmo? Ou não? Sim? Aí vem para o salmo 131, para encerrar a trilogia de hoje. Aí vem Davi. O Espírito Santo põe um salmo de Davi. São 3 versículos. Vamos lá? O que diz aí? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, o Senhor, desde agora para sempre. Amém. Esse salmo é maravilhoso. Porque esse salmo foi escrito por quem? Por Davi. E quem era Davi quando escreveu esse salmo? Ele era o rei de Israel. Ele era o homem mais importante da nação. Mas Davi não era nada no passado. Ele fazia parte de uma família, com vários irmãos, família paupérrima, pobre, criava bode para sobreviver. E diz o Salmo 76, se eu não me engano, que Deus vai tirar ele lá de trás das malhadas e vai colocar como rei de Israel. E vai fazer uma aliança com esse camarada, uma aliança eterna com a sua família, com a sua casa, que o Filho de Deus será chamado Filho de Davi. Sabe o que acontece aí? Sobe para a cabeça. Sobe ou não sobe? Zé Francisco aqui. Veio lá, menininho, galeguinho, nasceu lá em Rio Claro. Cheio de lombriga. Veio estudar aqui na USP. Fez veterinária. Comendo no bandejão. Dando aula para sobreviver. Umas roupas de doação que ele ganhava. Teve que tirar um atestado de pobreza. Para poder comer. Agora o cara hoje está por cima da carne seca. Deus abençoou a vida do cara. Deu uma esposa maravilhosa, ele desviado, deu os 2 filhos, agora 2 noras, neto, deu uma família, deu emprego, deu tudo que ele precisava para viver. Aí o cara agora fica soberbo.
Aí esse salmo é para acabar com a gente. Porque só é Deus que redime Israel. E nós viemos lá de baixo, das profundezas, lembra disso? O Senhor nos ouviu, nos tirou lá de baixo. E toma cuidado que Ele manda de volta, tá? Aí Davi começa dizendo, Senhor, eu quero dizer para o Senhor o que eu não sou. No versículo 1. É isso? O que ele diz assim? Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, nem ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. 4 coisas ele coloca aí. Primeiro, ele diz que não é soberbo o coração dele. Você acha que ele tem razão ou não? Alguns dizem que o que Davi está falando aqui é que ele está denunciando o orgulho arrogante e a autoexaltação. Ele está sendo honesto diante de Deus. Porque se você for estudar a história de Davi, você vai descobrir que tudo que Davi teve foi Deus o quê? Que deu. Por isso que ele compõe aquele salmo maravilhoso, né? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendize o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Veja bem que ele está expressando aqui o que ele não é e o que ele não quer mais. Ele está numa fase de maturidade de vida. Irmãos, quando a gente está na fase de maturidade de vida, a única coisa que plenamente satisfaz o nosso coração é Deus. Deus é a nossa satisfação, Deus é o nosso prazer, Deus é a nossa alegria, Deus é o nosso contentamento. Spurgeon diz, olha gente, esse salmo é um dos salmos mais curtos para ler, mais longo para se aprender. 3 versículos, mas isso aqui acaba com a gente. Porque aqui, quando você diz assim para Deus, presta atenção, Senhor, não é soberbo meu coração, nem altivo o meu olhar, não anda à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas, o quê? Demais para mim. Eu estou satisfeito, Senhor, contente. Não há no meu coração nenhum tipo de amargura, de ressentimento, de murmuração. Então Davi diz aí o que ele não é, mas depois, no versículo 2, ele vai dizer o que ele é. O que ele é. E aqui é muito interessante essa figura. Diz assim, pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Aqui, irmãos, há 2 interpretações sobre essa questão da alma, o quê? Dessa criança desmamada. Então a criança mamava até o 3º ano. 2, 3 anos. Aí a criança precisava ser o quê? Desmamada. E o que significa desmamar uma criança? Aliás, quando Abraão desmamou Isaac, fez uma festa, uma churrascaria lá, fogo no chão, fez uma festa, porque ele estava o quê? Desmamando a Isaac. E o bicho mamou até 12 anos. E tem nego que está mamando hoje aos 30, 40 dentro de casa ainda, sem vergonha. Tem que desmamar. A ideia é essa. A vida não é só uma teta, para você ficar aqui agarrado, mamando, não. Meu filho, vamos para frente. Então Davi, ele está colocando aqui o seguinte, olha gente, eu fiz calar e sossegar minha alma, estou em paz, vivo com simplicidade, e sei que o mundo não gira em torno do quê? De mim. Mas a outra figura, outra interpretação, é que a criança, quando mamava e se alimentava,
ela se jogava. Ela se jogava. Certo? Está satisfeita ali. Ó. E ele diz, a minha alma está o quê? Satisfeita. Como uma criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma, o quê? Para? Comigo eu estou o quê? Satisfeito. Satisfeito. Então eu me rendo com tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou. A minha alma, o meu coração sente prazer. Um comentarista divide esses 3 versículos com 3 palavras. Honestidade, humildade e o versículo 3, esperança. Aí ele diz assim, novamente, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Veja que o salmo anterior termina dizendo, espere Israel no Senhor, pois nele há misericórdia, copiosa redenção, ele é que redime a Israel de todas as iniquidades. E agora Davi acrescenta, espera Israel no Senhor, desde agora e para sempre. Em outras palavras, o Senhor sempre será. O Senhor é eternamente a esperança do seu povo e da sua igreja. Amém? Alguma pergunta aí, irmãos? Vocês são 10. Porque se vocês perguntarem, eu também não sei. Fala, meu irmão. Isso é uma figura que vem lá de Provérbios, que quando você, presta bem, quando o cara faz um mal para você, e ele espera que você faça o mal para ele, retribuindo, e você faz o bem, aquilo não sai da cabeça dele, aquilo fica queimando na cabeça dele. Por que ele não fez o mal? Deu para entender? E aí qualquer coisa você usa o extintor, para resolver o problema. Você deixa o cara perturbado. Perturbado. Né? Ele pensava que eu ia fazer o mal, recebeu o bem. Deixa o cara envergonhado, deixa o cara de cuca quente. Né? E é isso aí que a gente entende, né? Mas vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Encerrando essa aula. Vou pedir o Zé Francisco para orar. Eu usei ele como exemplo aqui, né? Hoje está bonito, está danado. Cadê ter um microfone aí? Para orar aqui, Zé. Santo e eterno Deus, Pai amado, nós te agradecemos, porque o Senhor nos trouxe aqui essa manhã, para que nós pudéssemos aprender da Tua Palavra, cantar louvores, tomar a ceia, participar da mesa do Senhor. E nós também te agradecemos por Jesus Cristo, Teu Filho amado, que veio a esse mundo para nos dar a vida eterna. Nós te agradecemos pela Tua Palavra, pela Bíblia Sagrada, através da qual nós podemos aprender, podemos refletir e podemos pedir perdão ao Senhor pelos nossos pecados, porque nós somos miseráveis, pecadores, mas pela Tua graça, pela Tua misericórdia, nós seguiremos em direção à vida eterna. Muito obrigado pelo dia de hoje, abençoa todos nós que estamos aqui, as nossas famílias, e dá-nos um bom dia na Tua presença, o dia do Senhor. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.